Se tem um lugar onde o silêncio parece esconder alguma coisa, é na estrada. Especialmente à noite, quando os faróis são a única coisa que cortam a escuridão e a solidão te faz sentir que talvez você não esteja tão sozinho assim. Essas são 3 histórias reais, enviadas por pessoas que juram nunca mais dirigir sozinhas depois do que viveram. Ajuste o volume, apague as luzes e preste atenção nos detalhes, porque o pior, às vezes, está logo atrás de você. A mulher na curva da serra. Era por volta das 2 da manhã. Eu voltava para casa depois de um plantão de 12 horas no hospital. O corpo estava cansado e os olhos pesavam como se cada piscada fosse uma luta contra o sono. O caminho era sempre o mesmo. Uma estrada estreita, cercada por árvores antigas e curvas fechadas que pareciam se mover sozinhas no escuro. Naquela noite, a neblina era tão densa que parecia viva. O som do motor era abafado e a luz dos faróis mal alcançava 5 metros à frente. Tudo parecia lento, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. Foi então que a vi. No meio da curva, parada na beira da estrada, uma mulher de vestido branco. Ela segurava algo nas mãos, parecia uma bolsa antiga. Seu corpo estava imóvel, como se tivesse sido esculpido ali. Por um momento, pensei que fosse alguém precisando de ajuda. Reduzi a velocidade e abaixei o vidro. "Tudo bem com a senhora?" perguntei. Ela levantou lentamente o rosto em minha direção. E o que vi não parecia humano. O rosto era pálido, quase translúcido. E os olhos, se é que eram olhos, pareciam 2 manchas escuras, profundas demais. Não havia expressão nem emoção. Apenas vazio. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Acelerei, o carro derrapou de leve na curva e quando olhei pelo retrovisor, ela já não estava mais lá. Nenhum som, nenhuma sombra, nada. Quando cheguei em casa, contei para minha esposa, ainda trêmulo. Ela me olhou assustada e perguntou: "Você passou pela serra?" Eu confirmei com um aceno. Então ela disse algo que fez meu estômago gelar. "Teve uma mulher que morreu ali há uns anos. Acidente feio. Disseram que ela tentou pedir ajuda, mas ninguém parou. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei por aquele caminho. E às vezes, quando o sono aperta durante a madrugada, sinto aquele mesmo arrepio, como se alguém me observasse pela janela, esperando a próxima carona. O carona invisível. Era um feriado prolongado, e eu voltava de viagem com um amigo. O trecho era longo e deserto, uma rodovia cercada por mata fecha, sem iluminação, sem sinal de celular e sem movimento algum. Meu amigo dormia no banco do passageiro e o som baixo do rádio era a única coisa que me mantinha desperto. Depois de mais de 1 hora sem cruzar um só carro, comecei a sentir uma sensação estranha. Era como se o ar dentro do carro tivesse ficado mais pesado. De repente, senti o banco traseiro afundar levemente, como se alguém tivesse se sentado ali. Olhei rápido pelo retrovisor. Nada. Tentei me convencer de que era apenas o carro balançando na pista irregular. Mas então veio o cheiro. Um cheiro forte, úmido, como terra molhada misturada com ferro. Um cheiro que lembrava sangue velho. Meu estômago revirou. Olhei novamente pelo espelho e, por um instante, vi algo. Uma sombra humana sentada atrás de mim. Não deu para distinguir o rosto, só a forma. O coração disparou. Acelerei, tentando acordar meu amigo. "Cara, tem alguém no banco de trás!" murmurei. Ele abriu os olhos, ainda sonolento, e soltou uma risada.
Tá viajando, mano. Mas quando virou o rosto pro retrovisor, a risada sumiu. Cara, o vidro de trás, trembaçando, ele disse, quase sem voz. O pânico tomou conta. Abri os vidros, o ar frio entrou e, por um momento, o cheiro desapareceu. Mas o silêncio parecia ainda mais pesado. No primeiro posto que encontramos, paramos o carro e saímos correndo. O ar fresco da madrugada nunca pareceu tão bom. Fomos olhar o banco de trás, tentando rir da situação. Mas o riso morreu na hora. O couro estava úmido, coberto de marcas de mãos sujas de terra. Nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite. Até hoje, quando viajo de carro à noite, sinto às vezes o mesmo afundar do banco atrás de mim, como se alguém ainda esperasse por mais uma carona. A voz no rádio. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Já atravessei o país de ponta a ponta. Vi o sol nascer nas montanhas e me perdi em rodovias que nem aparecem no mapa. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi uma noite na BR-153 em Goiás. Era por volta das 3 da manhã. Eu estava sozinho, atravessando um trecho de estrada em que o sinal de celular não pega e o rádio raramente sintoniza. Costumo dirigir ouvindo qualquer coisa, mesmo que seja chiado, só para não dormir. De repente, o som mudou. O chiado do rádio se intensificou e o volume aumentou sozinho, sem que eu tocasse em nada. Achei que fosse interferência, mas então uma voz surgiu no meio do ruído. Era uma voz feminina, baixa, arrastada, e parecia sussurrar o meu nome. Você não devia estar aqui. Senti o sangue gelar. Desliguei o rádio, mas a voz continuou. Vinha dos alto-falantes, mesmo com o aparelho desligado. O caminhão ficou mais frio e uma sensação de presença preencheu a cabine. Olhei pelo retrovisor e vi algo que nunca vou esquecer. No banco do passageiro havia uma mulher sentada. O cabelo cobria o rosto, o corpo imóvel virado para frente. O ar parecia desaparecer. Pisquei e ela sumiu. Mas o rádio voltou a funcionar, tocando uma música antiga dos anos 80, como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei no próximo posto, desci tremendo. Contei o que aconteceu para um frentista. Ele só me olhou sério e perguntou: "Você passou pelo quilômetro 237?" Acenei. Ele respirou fundo e disse: "Uma mulher morreu ali há 10 anos. Caminhão tombou. Dizem que ela tenta avisar quem passa para que não aconteça de novo. Desde aquele dia, toda vez que o rádio chia, eu desligo e dirijo em silêncio. Mas às vezes, mesmo assim, ainda ouço aquela voz sussurrando o meu nome." Essas histórias são lembretes de que o perigo nas estradas nem sempre vem de outro veículo. Às vezes o verdadeiro medo está nos silêncios, nas sombras, nas presenças que viajam com a gente sem serem convidadas. Se você já viveu algo estranho na estrada, conte nos comentários. Talvez sua história apareça no próximo episódio. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. E se quiser continuar nesse clima sombrio, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Mas cuidado, porque talvez a estrada te ouça.